tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 21 de outubro de 2001, 2009, por incrível que pareça, quarta-feira. O verbete é 1362, 4 páginas, 45 logias e 9 máximas. O tema é usina consciencial, dentro da energossomatologia. A usina consciencial é você, ou qualquer consciência, quando autoconsciente das próprias energias conscienciais e das consequentes aplicações de tais recursos fundamentais da vida, a fim de evoluir cosmoeticamente. Os energopensenes, a energopensenidade, as duas realidades básicas do cosmos, consciência o agente, energia imanente o instrumento, o emprego do vigor consciencial à vida intrafísica, a potencialização das ações pessoais, o autodiscernimento cosmoético posicionando a autopotência na rota evolutiva. Agora, no fim, nós falamos também aqui ainda na parafatologia, nós falamos sobre a parageografia ou a parageopolítica energética e a mega usina consciencial do macrosômata. A consciência somente alcança o pleno desenvolvimento da autoparaperceptibilidade quando considera a si mesma como sendo usina consciencial em funcionamento permanente. Como interpreta você as próprias energias conscienciais? Você admite a teoria da usina consciencial da conscienciologia? Eu quero dizer que, se você quiser aumentar aí, tecnologia falta 1, interação falta 1, agora tem 4 que faltam só 3. Ciclo, binômio, antagonismo e filiologia. Esse verbete está bem denso dentro da situação aí dos mastros. Já tem 9, se aumentar isso aí, entra nos recordes da história. Pergunta aqui. Como conseguiu tanta informação do Apolônio de Tiana? O senhor é da linha evolutiva dele? Qual é essa linha? Que fez mudar a linha evolutiva dele e aperfeiçoá-la? Por onde o Apolônio de Tiana anda? Olha, seria bom, né? Se comunicar e ver aí alguma central parademográfica extrafísica, vai saber. Eu quero saber onde é que está tal. Essa paracentral deve saber, por exemplo, eu quero saber aquele ornitorrinco que no ano 212 a gente encontrou com ele e tal, que ele olhou para a esquerda. Eles devem saber, né? Cada um desses, assim. Agora, eu queria saber, por exemplo, quem é que é a quinta ameba, ou, no caso aqui, bactéria, do lado esquerdo, que está aqui perto da minha boca. Como é que é o nome dela? Né? São coisas que são difíceis. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o Apolônio, eu sei das coisas por causa dos processos extrafísicos. Agora, tem muito mais coisa do que isso que a gente fala. Agora, o problema é que eu não quero falar, porque não tem documento para essas coisas. A gente fala, só fica na conversa. Então eu falo, vamos estudar o homem, ver o que se passa, não é isso? Recentemente tenho observado a dificuldade de esclarecer pessoas competitivas, especialmente no ambiente de trabalho e faculdade. Como proceder para melhorar o relacionamento? Como posso esclarecer da melhor forma? Existe competitividade evolutiva? Não, a evolução não precisa de competição. A evolução dá exemplo. O exemplo, ele dispensa a competição e a concorrência. A pessoa precisa dar exemplo em silêncio. É assim que caminha para você ser um serenão e depois entrar no anonimato. O anonimato serenão é a maior prova do silêncio evolutivo. Agora, nós temos aqui as pontuações do segundo ano da reaprendência. 437 consciências inscritas nos cursos propostos. 5 novos cursos propostos e ministrados. Parcerias com 6 instituições conscienciocêntricas. Mudança da sede para o CEEC. Interassistencialidade científica e financeira.
Programa de Desenvolvimento dos Professores de Conscienciologia, Programa de Aceleração da Erudição, que é o PAI, Qualificação Docente 2009, principais projetos para 2010. Agora, os principais projetos eu vou ler. Expansão dos trabalhos para fora de Foz do Iguaçu. Parceria com o IPC para a qualificação dos professores de Conscienciologia. Soma da Educação em outubro de 2010. É o SEMA da Educação, né? SEMA, o que é? O seminário? Ah, é semana? Eu não entendi isso aqui, por isso que eu estou lendo tudo para ver o que dá. Curso de Conscienciologia presencial e online. Olha, estão distribuindo lá fora, quem quiser. Eu sinto muito o teletertuliano, mas não dá para mandar para você online. De modo que está aqui uma canetinha toda cheia de alto nível e tal. O negócio é impressionante. Né? Agora, amarela. E outra coisa, cada uma tem uma legenda. Aqui a minha legenda está escrito o seguinte: através do estudo das afinidades pessoais, o professor conhece mais sobre si e sobre seu grupo karma, e com isso qualifica a sua dinâmica assistencial em sala de aula. Pedro Fernandes Anaido II Geduc. Esse caiu para mim. Quer dizer, o Pedro está... Eu estou na onda dele, né, nessa situação. Agora, aqui está falando o seguinte: destaca texto, que é o nome aqui dessa caneta. De modo que, vocês vejam bem o que é. Lá fora estamos distribuindo. Outra coisa, fala com o Loche que isso aqui não é de comer, isso não é chocolate. Tá certo? É boca livre, mas é funcionalidade, né? Séria. Agora, aqui as coisas da internet. Empresa desenvolve sapatos com GPS para quem tem Alzheimer. Isso é uma coisa muito boa. Então, vocês vejam bem. Empresa desenvolve sapatos com GPS para quem tem Alzheimer. Notícia de geoinformação. InfoGP Online. Com LBS e navegação. O calçado criado por uma empresa de tecnologia de Los Angeles envia um sinal de satélite por meio de GPS para celulares pela internet, com a localização precisa da pessoa que possui a doença. O equipamento tem o objetivo de ajudar as pessoas que sofrem de Alzheimer e sempre encontrar o caminho de volta para casa. Isso é o máximo, isso é o máximo. Muito bem feito. E aqui tem uma foto também do calçado, com a situação, tudo onde é que entra. Fica na sola do pezão da pessoa. Agora, depois tem outra aqui. Tribuna News, habilidade espacial para sofrer dano por Alzheimer antes da memória. O problema todo é isso aqui, eu já tinha ideia disso aqui. Eu já andei estudando essas coisas. O povo fala muito que Alzheimer é mais a perda da memória que começa a mostrar, mas não é. O que tem mais é a localização espacial, é o processo visio-espacial, as habilidades espaciais. Então, uma pessoa, por exemplo, ela não é boa para montar um quebra-cabeça, ou ela tem dificuldade, por exemplo, no mapa, para lembrar de certas coisas no mapa. Isso aí é que mostra o processo de Alzheimer. Eu tenho deficiência por causa do meu remédio, por causa da memória, mas a memória nominativa, não tem nada a ver com isso. Não é Alzheimer que eu tenho. Até o momento, pelo menos, eu sei que eu não tenho, porque eu sou bom no espacial. Entendeu? Agora, aqui é muito interessante isso aqui, eles falarem essas coisas todas. Agora, eles não mudaram nada. O processo é a pressão arterial, diabetes, atividade física, vida intelectual e vida social ativa. Então, está tudo aí. Quer dizer, atividade, em vez de colocar esteira aeróbica. Né? É interessante que aquelas técnicas da arte da memória da antiguidade, eles utilizavam a questão do local, né, como argumento para... Parece que tem relação mesmo, então. Né? Mas não é isso, eles faziam os labirintos. Você esqueceu dela? O quê? Labirinto. Pois é. Labirinto é para mostrar o processo da direção. Então tem um fundo de verdade. Quer dizer, né? com GPS você não erra no labirinto. Você pode ter uma... Entendeu? Agora você leva GPS, é uma bússola. Não tem jeito de errar, né? Agora,
Eu queria falar uma coisa para você, é o seguinte. Na minha infância havia uma expressão regional que chamava encontrar o ninho da gata. A gata, por exemplo, se ela é criada no tempo, ela pega os filhotes e arranja um lugar para defender seus filhotes. Geralmente ninguém sabe onde é. Então ela nasce. Os gatinhos aparecem, a gata precisa de comer muito e levar. Então você tem que seguir a gatinha para ver onde é que ela plantou os filhotes dela. Isso então é o ninho da gata. Na vida humana, tudo é um processo de ninho da gata. Se a gente procura e acha o ninho da gata, você está com tudo. Qualquer coisa que você está fazendo. Você tem que ver onde é que está centralizado a coisa mais importante daquilo que você precisa. Isso é o ninho da gata. A hora que você achou o ninho da gata, você acha os filhotes dela, a situação toda. Você está entendendo, né? Então, uma das coisas que eu acho hoje até séria é o encontro do ninho da gata. Achar o ninho da gata. Está entendendo? Não é fácil. O povo, às vezes, achar o ninho da gata quando vem para a Foz e acha a Conscienciologia. Entendeu? Agora, Rosa, eu queria falar para você e para todos aqueles que participam do seu trabalho, que a equipe de expansão dos verbetes está madura. Há maior aproveitamento do material. Então, eu agora já vi que vocês amadureceram. Então, eu já vou pedir para o Everton para colocar em todo o processo da elencologia, aqui, ó, a hora que tem, aquele que está escrito com sim lúcida, que é pelo acrescentar a expressão, a consciência enciclopedista. Porque vocês todos são enciclopedistas. Eu estou chamando todo mundo de verbetólogo, mas agora eu tenho que subir a classificação. Vocês já são enciclopedistas, no duro mesmo. Eu fiquei até por baixo dessa história. E tem gente que está fazendo verbete só durante 3 anos, eu faço em 3 horas, a diferença é enorme. Eu já falei isso aqui. De modo que a elencologia, igual esse aqui, por exemplo, ó, a gente vai acrescentar ali. Depois de cascadura vai entrar ali assim, a consciência enciclopedista. Todos que eu estou falando aqui, com si lúcida, ó, isso aqui está falando, ali na segunda linha. Então nós vamos acrescentar esse da consciência enciclopedista, divido vocês. São as concisas enciclopedistas. Realmente, agora é possível aproveitar mais material, entende como é que é? Vocês já estão dando informações de tudo quanto é tipo. A situação é séria. Agora estou vendo que alguém chegou aí. Tudo jóia, né? Então tá bom. Você tem alguma ordem para mim? É isso? Eu recebo as ordens aqui, vocês sabem, enquanto eu estou sentado aqui, conforme o dia são 25 ordens que eu recebo. Não é fácil, né? Tem que atender tudo. Aquilo que o seu mestre mandar, não é isso? Nos últimos dias, a mídia, de uma maneira geral, vem mostrando a situação caótica da violência do Rio de Janeiro. Essa violência está ligada mais ao sistema capitalista selvagem, que não dá condições mais justas para o acesso à educação, ou esse emaranhado, violência, pobreza, desigualdade, está mais ligado a uma condição pensênica baratosférica. Ou seja, trocando em miúdo, a situação é criada mais no plano físico ou parafísico? Não, é a junção dos dois, é um casamento. Tudo começou com o governo do Brizola. A hora que ele deixou o morro descer e tomar conta do palácio, da governadoria, o negócio começou a piorar. As réus ressomaram, está aí, o problema é esse. Até essa manhã, já mataram no Rio, na guerra civil que está lá, 29 pessoas. 29. Estava lá, eu vi isso às 10 horas da manhã, lá no Globo News. Então, esse problema aqui, ponha só na sua cabeça. O processo é a junção das duas coisas, casado. O problema é mesmo, vamos dizer, isso que você falou, o capitalismo selvagem e o processo da bagunça, que eles não aplicam aquilo que precisavam. Por que é que não tem guarda no Rio, tudo quanto é lado? Aquele monte de guarda fica lá fazendo o quê? Devia ter, andar, como é que eles chamavam? No Rio tinha um nome para isso.
aqueles dois soldados, que eram os dois santos, Cosme e Damião. Por que é que não tem isso? Eu acho que aqui em Foz já está precisando disso também. Uma hora eu vou falar até com o Paulo sobre isso. Põe Cosme e Damião na rua, por tudo quanto é lado, vai diminuir tudo. Agora, precisa lá no Rio, aquilo que eu falei para vocês, na época que estourou aí o negócio da Olimpíada. Precisa de reurbanizar as favelas, que o Carlos Lacerda começou e eles não acabaram. Se não reurbanizar aquilo, não vai dar nada, não. Eu falei aqui quando houve aquilo. A coisa mais séria do Rio é insegurança. Esse negócio da FIFA e o problema da Olimpíada, está tudo em suspenso. Aconteceu agora, esse negócio já repercutiu negativo, os jornais todos já falaram na Europa, todo lá. Outra coisa, vocês acham que o Rio vai melhorar de uma hora para outra assim? Não vai. Se não tiver gente de pulso para entrar nisso, não resolve. Qual a relação entre habilidades artísticas, automimetismo, ProEx e curso intermissivo? Olha, a primeira coisa é o seguinte, o curso intermissivo vem para libertar a pessoa do 13 de maio da arte. A arte é a tapeação de cozinhadinho de criança. É um processo pré-maternal. Então a pessoa tem que levar as coisas para um processo técnico de racionalidade, de ponderação, de lógica. Isso é o discernimento. E sair do problema da emoção e fazer esse negócio todo. Arte mesmo, o problema todo é esse. Então a facilidade para lidar com teorias e conhecimento científico pode ser um sinal de CI? Sim, até um certo ponto, mas não quer dizer nada. Por quê? A maioria das pessoas estão estagnadas ainda no processo artístico. Tem que sair disso e passar para a racionalidade do discernimento. Há alguma relação do consensograma com o Sefer HaOmer do judaísmo? Reparei, o tipo de pergunta é bem semelhante de caráter evolucional. E as 2.000 perguntas do consensograma batem, se aplicar uma lei das 50 vezes mais, com as 10 esferas da Kabbalah e os 4 elementos da alquimia. Não tem nada a ver com isso. Eu só estudei o consensograma 22 anos para fazer aquelas perguntas. De modo que isso aí tem tudo. Como o problema é a humanidade é a mesma, os judeus estão mais ou menos do mesmo jeito, estão ainda batendo no princípio, né, italiano, aquela coisa toda, faz 5 milênios que eles estão aí paradões, a situação é a mesma, então parece. Quer dizer, isso que você examinou aí, parece nos processos judaicos, é terrível contra os judeus, porque mostra que eles estão precisando disso e ainda não fizeram nada. As tradições judaicas estagnaram o processo como toda religião. Aquilo deu para trás. Eles não evoluem. A primeira coisa, qual a maior dificuldade dos judeus? Convivialidade. Estou certo ou errado? Eles têm dificuldade de conviver com os outros. É um negócio difícil isso aí. Eles criam as coisas, um núcleo só deles. Por isso que eu falo, nós aqui, por que eu falo tanto em judeu? Para a gente não imitar os judeus aqui. Nós não podemos criar aqui um gueto. Esse bairro é aberto ao cosmos. Intrafísico e extrafísico. Ele é um bairro. Todo mundo tem que ter. A sua casa, por exemplo, tem que ter. É um local seu. Mas veja, as portas são abertas ou são fechadas? Isso aqui é a coisa séria, então. Nós temos que pensar muito nisso para não ficar preso ao processo dessa estagnação ancestral, milenar, do problema judaico. Aqui na fatologia, onde na primeira, segunda, terceira, na quarta linha, a potencialização das ações pessoais. Sim. Além da energia, é claro, que outros aspectos pode potencializar mais a ação da pessoa? A prioridade daquilo que você deve fazer. Isso é feito pelo autodiscernimento. Autodiscernimento. Você arranja o autodiscernimento para ver o que é o prioritário. Não, melhor hoje, nesse momento evolutivo, aqui nesse lugar, é isso. Nunca ir pela capricho, sentimento, emoção, bobaginha. Pensar muito
e arranjar o processo com tranquilidade para ver o que é prioritário com discernimento. Saber distinguir o que importa mais na evolução. Arranjar um número maior de variáveis em torno da situação e... Não, ver o que é que conflui para aquilo. Ver o que é que está predominando na carência daquele momento evolutivo. Não, o que precisa mais hoje é isso. Eu olho tudo aqui nesse sentido. Ainda hoje eu estou começando a estudar aí um processo para a gente ver a base, por exemplo, aquilo que eu chamo de holofisiologia. Então o negócio aí é procurar holofisiologia. O que seria isso? Quer dizer, é o conjunto de todas as funcionalidades da sua vida no corpo. Tudo tem um processo, fisiológico ou antifisiológico. Uma pessoa fumou, é antifisiológico para o corpo dela. Você entendeu o que quer dizer? Qualquer coisa tem, assim, uma base, ou fisiológico ou antifisiológico. Então eu chamo isso de holofisiologia. Fisiologia é a ciência das funções. Então o meu processo hoje, eu estou fazendo um verbete que eu ainda quero trazer para vocês, sobre a holofisiologia, que é a funcionalidade generalizada, todos os aspectos. Agora, tudo tem funcionalidade. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu quero pôr nesse verbete é o seguinte, por exemplo, em matéria do capitalismo selvagem, que nossa está falando aqui agora, nesse instante aí na pergunta, não interessa nem a pobreza, nem o bilionarismo da riqueza. Interessa o pé de meia, que é mais funcional. Com ele, você pode se sustentar para fazer a interassistencialidade. Com independência, com pesquisa independente, fazendo a sua GESCOM, mega GESCOM, independente. Então veja, é a funcionalidade, não é nem a pobreza, nem a riqueza. É o pé de meia, é o meio termo da história. Agora, outra coisa, funcionalidade não é nem a modéstia e nem também o cabotinismo. É você usar a verbação. Só falar das suas coisas quando você tiver construído. Quantos anos eu esperei para falar dessas coisas que eu estou falando hoje para vocês? Porque eu construí o processo até chegar aqui. Acabei de dizer, consenso orgânico, eu demorei 22 anos para fazer aquilo. Por quê? Eu estudei tudo. Teaticamente. Eu participei do processo para ver como é que é. Projeciologia, está aqui, 10ª edição. Eu demorei 19 anos para fazer. Presta atenção, esse aí foi quase que full time. Eu cuidei dele mesmo, sério, todo dia, trabalhando e tal. Agora, o que é que se passa? Eu passei por todas as técnicas que eu falei aí. Eu tenho mais um monte de técnica que eu vi, mas eu não vivenciei, eu não coloquei no livro. Essas aí eu garanto. Eu vivi isso. A garantia da sua satisfação, o seu dinheiro de volta, CIAS. Então veja, isso tudo é funcionalidade. Entendeu o que quer dizer? A verbação, por exemplo, é superior a isso. Então, por exemplo, não adianta vir. Hoje, eu não sou dono da verdade, nunca fui, nem quero ser. O problema é esse. Não estou acima nem do bem, nem do mal. Mas hoje, por exemplo, eu não quero discutir certas coisas, não vou perder tempo com certas coisas mais. Quem quis atender, atendeu. Quem não quis, não atendeu, não tem nada a ver com isso. O que eu tinha que fazer, já estou encaminhado, já assentei o processo. Você entende? Nessa minha idade, as coisas todas que nós já temos, acabou. Agora, isso é verbaciologia. Fale só depois que fez. Isso é a funcionalidade séria. Você está entendendo, então, o discernimento que eu estava falando na frente de qualquer outra coisa. Então, agora, isso, a sua usina consciencial vai aumentar o dínamo cada vez mais. Aí você vai alcançar desenvolvimento do EV, vai melhorar a TENEPS, vai caminhar para a dispersidade, vai ter OFIEX, vai alcançar macrosoma. Eu já estou dando todas as dicas do que tem. Os megas desafios da evolução. Tudo nós estamos pondo aqui todo dia. Para a pessoa chegar a essas conclusões positivas em relação a ela, para ela ter uma autoconscientização maior
potencialização das suas ações, da usina consciencial que ela desempenha, ela tem que fazer também uma inventariologia, ela tem que buscar de alguma forma, usar alguma técnica. Né? Conscienciograma, é isso que nós estamos falando. Ela fazia a inventariologia, o balanço, o levantamento, para ver os resultados. Ver a arquivologia dela, de tudo que ela tem. Desde os atributos, os predicados, as construções, o que ela conseguiu. E os bens, que é aquilo que o Loche gosta aí. Como é que ele gosta? Quer dizer, o processo dos aportes. Você recebeu o quê? E já distribuiu o quê? Isso é. Pior da história é que nós estamos falando da tal maneira que está todo mundo encantoado. Né? Não tem jeito de sair, né? Até o João está encantoado. Está num cantinho, não tem jeito de sair. Tem que enfrentar ele mesmo. Agora, nesse canto está cheio de espelho. A pessoa olha para qualquer lugar e vê ela mesma, às vezes repetindo assim. Entende? Então isso é a base. O Luiz está nessa, está entendendo? O Arlindo, com tudo isso, está lá dentro. Não é fácil. Agora ele fica olhando no espelho, que ar lindo está aqui. Professor. Não é isso? Professor, por Mas favor. olha, Na página 7 e 8, a última linha, a parapatologia. O senhor podia esclarecer um pouco mais a respeito do aproveitamento máximo da energia imanente em prol do cosmos? Isso aí é o seguinte, isso aí é a pessoa que acerta tudo que ela faz dentro daquele momento evolutivo. Quando ela aplica a energia imanente correto, o máximo que ela tem, é o máximo que se pede para ela. Então, por exemplo, para fazer um resumo do complexo, o completismo existencial da sua programação de vida, é a pessoa usar toda a energia imanente que apareceu na sua mão. Na mão dela, dessa pessoa. A energia imanente mais que ela teve à disposição foi essa. E ela aplicou aquilo sem modificação. E seria o completismo máximo. Tudo. Então, praticamente, não haveria erro. Então, veja, uma pessoa, por mais atrasada que ela tem, ela pode viver sem erro. Dentro daquele nível evolutivo, ela acertou tudo que ela pôde, usando energia imanente dentro daquele nível. Então, nós todos ainda temos muito desconto que o evoluciólogo dá. Não, o livro aí do Valdo é esse mesmo, é o espírito, consciência, alma, vulgar. Então, veja, homo sapo vulgaris. Então, nesse nível ele é capaz de ter esses erros, nesse nível ele é capaz de ter esses acertos, está tudo certo. Ele está dentro de uma boa média. Com isso, a gente se safa. Evolutivamente é uma boa. Alcançou um nível mais ou menos bom. O senhor falou agora a pessoa usar a energia imanente daquele nível. Eu não sei se eu entendi, a energia imanente tem vários níveis. Mas ela só consegue naquele nível dela, ela não sai disso. Ninguém espera que eu, por exemplo, vou usar a energia imanente como se fosse um serenão. Sim, mas a energia imanente é relativa também ou não? Não, ela é uma só, ela está lá. Agora veja, energia imanente é igual a você. Quando é que você vai acabar a sua evolução? A energia imanente, quando é que ela acaba? Sei lá. Isso não interessa, isso é mateológico. Então o problema nosso é dentro do nosso nível. Mais uma pergunta, mudando um pouquinho. O senhor tem alguma hipótese de onde que estariam os escondidos, né, as informações sobre a Apolônio de Tiana? Se é na Grécia, se é na Itália, onde que estaria? Não, para mim tem alguma coisa no Vaticano. No Vaticano. Agora, tem outros lugares que são empíricos. Agora, o profissional institucionalizado foi a Igreja Católica, eles devem ter guardado lá. Tem muita coisa escondida lá. Agora, eles mandaram, de início, a queimar tudo. Mas você sabe, eu não confio, né? Ainda mais sacerdote. Sempre esconde alguma coisa. Ainda mais italiano. Italiano tem uma técnica de guardar as coisas. Tem um documento, ele guarda. 40 anos depois ele usa aquilo. Tudo contra outras pessoas, quando precisa.
entendeu? O Vaticano está cheio disso. Tem lá o Museu do Vaticano, ele guarda um monte de comprovações. De Sei, mas eles não mostram o que é que tem, não. Eles não mostram, é trancado, ninguém visita. Eles guardam as 70 mil chaves. Ninguém pode visitar. Tudo guardadinho, escondidinho. Agora, de novo, outro assunto. Que o senhor falou do cientista, né, e da ciência. Eu queria entender um pouco mais essa coisa de, por exemplo, o cientista que é materialista, a escolha pela matéria é emocional ou é equívoco mental? Não, é emocional a partir do orgulho e da vaidade. Uma pessoa só entra nisso porque ela quer se projetar. É um processo de autobiografia, é um problema de fama, é um problema de domínio, de poder social, prestígio social. Por quê? Falando as coisas que todo mundo entende, é melhor para você dominar os outros. Entende? Conosco aqui, eu estou falando de coisa que ninguém entende. Você não domina ninguém. Isso é o máximo. Entende? Não tem força. Está aqui que desce dissuador, segundo o povo, quer dizer, tudo. Cada furo, tudo fora da realidade. Então essa ciência... Igual o povo não entende. Vem outro aí, eu explico para ele, a gente está fazendo até entrevista, aquela coisa toda, e ele acha que eu uso o chapéu por causa da minha vaidade. Ele não sabe que eu tive câncer aqui. Quer dizer, tudo fora. Cada tiro fora da mosca, que é incrível. Agora, isso é por todo lado, o tempo todo. Por quê? Não é uma coisa comum. Não é arroz com feijão. A gente não está comendo com colher. O negócio aqui está comendo é com mental soma. Quer dizer, muito mais difícil. Entende? Então, quando o senhor fala assim, que a gente já teve uma outra vida, que a gente já foi cientista, foi matemático, e muito emocional. A gente pode ir por esse caminho do orgulho e da vaidade? Ainda é muito emocional. Mas a gente, para fazer autopesquisa, vai por esse ramo do orgulho e da vaidade? Ou tem outra? A maioria tem isso. O orgulho e a vaidade é quando começa o negócio maior, né, da história. Agora, por exemplo, os ditadores. Tudo existe por causa disso. Poder. Está entendendo? Falando no negócio da funcionalidade. O ideal não é nem a modéstia e nem a ostentação. O ideal é arranjar aquilo que seja funcional para o trabalho que você faz. O mais, para a opinião pública. Está entendendo? Agora, a gente tem que dar uma banana para a opinião pública para ajudar a opinião pública, quer dizer, ajudar o público. Dá uma banana para a opinião e ajuda o público. Ajuda o povão. É a única saída que tem. Mas então? A gente pode dizer que quando a gente sabe da questão das energias, sabe que é importante o domínio, né, delas, é por orgulho que a gente não trabalha nessa questão, é por orgulho, por falta de assistência? Não, é falta de ignorância. Agora, é falta de ignorância porque também a energia não dá ibope. Não dá ibope. Então tem a ver com essa questão. Quer arranjar tudo que seja ibope. Então é o que ela está falando. O cientista, ele entra porque é uma coisa. Matéria todo mundo tem, só mexe com isso, só pensa nisso. Então tem a ver com a questão do prestígio, do poder que o senhor estava falando antes. Fazer média. Entendi. O processo é fazer média. Agora, o povo tem dificuldade nisso, porque a energia não é fácil. Outra coisa, a energia exige muito da vontade, da intenção, da autodisposição. Senão ninguém evolui. Outra coisa, ninguém, nem a mãe não ajuda a energia do filho. Ela dá teu corpo para ele, mas não ajuda a energia. Se ajudasse, toda mãe ia dar um jeito e ia nascer só super-homens e super-mulheres. Wonder Woman, Mulher Maravilha. E é uma coisa silenciosa dentro da pessoa, né? Uma coisa dela que... E não dá ibope. Não dá ibope. Por isso, quem domina mais a energia é anônimo, é o serenão. Certo. Olha a lógica do assunto. Muita lógica. Pode falar. Professor, a gente pode pensar aí que no nosso nível, a potencialização máxima da condição da usina consciencial é quando a gente se afiniza e se liga com a central extrafísica da energia? Não.
Isso aí de você acessar ainda não quer dizer que seja o pináculo da glória, não é bem assim. O que você está fazendo com isso também? Precisa de ver o alcance disso. Qual o alcance? Vamos dizer, qual é o seu acesso? Acessar essa central uma vez na vida é pouco. Né? Tem que ver o que é, se aquilo está comum, se aquilo já é um hábito, se já está dentro da rotina. A partir de um certo nível, então, tem uma afinização maior com a central, né? Tem. Aí a pessoa começa a usar isso de uma forma mais natural. Tem. Chega um certo ponto que aquela consciência vai ser útil à central. Ela não está só recebendo, ela também já está dando para a central. Ela está ajudando, para dar articulação do povo que é assistido. Dentro desse assunto da central, poderia falar um pouco mais sobre o que é exatamente a central? Eu imagino como se fosse uma paratecnologia ou um equipamento, assim... Mais ou menos é isso, mas sempre tem consciência atrás. Sempre tem consciência que está irradiando aquilo. Sabe como é que é? Agora, o problema é de atender pontualmente aquilo que existe, os recursos. Agora, tem muita coisa que já tem assim, uma certa técnica. Você vê, a internet já não tem uma opção de técnica, não tem o servidor, aquele negócio todo. Mesma coisa isso aí. Agora, essas centrais sempre existiram. Tem muito planeta que já tem centrais há milhões de anos. Entende? Aqui eles estão começando, a gente está começando a falar nisso agora. Porque antes ninguém, um ou outro só que sabia gato pingado, que tomava conta daquilo. Esses assuntos, alguns dos assuntos que eu falo aqui, agora está saindo, porque é a era dos serenões. Serenão, cosmoético, macrosom, centrais extrafísicas, microchip, qualquer coisa nesse sentido, isso é da agora, né? É coisa da nossa era. Uma outra coisa, a fartura das energias, que eu falo, que é aquela minha teoria, isso aí é a base disso tudo. É a fartura das energias conscienciais. Professor? Sim. Estou aqui no ar. Sim. Ali na página 79, legislogia, eu entendo a lei do maior esforço normal, assim, que o senhor fala. Mas o que seria essa lei do maior esforço parapsíquico? Apenas aquela evolução, assim, EV, TENEP, SOFIEX ou o que eu outras? falo. A hora que começa no EV e acaba no extrapolacionismo. Aí a pessoa se expande mais rápido. Ela se dedicar e olhar tudo que se passa com ela. Mas no dia a Ela dia, passar assim... um pente fino em todas as suas vivências. Começa assim. Tá, isso passar o pente fino, mas no sentido de buscar o desafio Não, fazer assistência parapsíquico. com isso. Ah? Fazer assistência. A coisa mais séria que tem é que a pessoa desenvolve a energia pessoal através do pensamento nos outros. Isso é que é a contradição dessa história aparente. O processo difícil aí do paradoxo. Você só desenvolve o parapsiquismo, a energia, que é seu, se você pensar em assistir os outros. Se você for fazer isso só para você, você se intoxica, vê o autoassédio, daqui a pouco tem o heteroassédio. E outra coisa, cria uma opção de transtorno. Transtornos são as enfermidades, doenças, moléstia, distúrbio. Isso é o tempo todo assim. Tá bom, obrigado. Professor, aqui. Ainda sobre, na página 78, última linha da parafatologia, ainda sobre o aproveitamento máximo da energia imanente, queria perguntar ao senhor o seguinte: a energia imanente, ela está contida no cosmos, né? Então, na verdade, nós é que temos que nos qualificar para acessá-la, não é isso? Isso. Agora, esse cosmo que o senhor se refere é só ao nosso cosmo em relação a todo o universo Onde nosso você está? ou todo? Esquece esse todo grandão e pensa no pequeno. Então ela extrapola, Você liga o né? universo aí. Ela extrapola também O que ao que é? nosso cosmo, a energia imanente. Não, a energia imanente, ela está aí. Porque Agora, só- você chegou aí. Vê se você usa. O problema é esse. só- Agora pensa no seu bico universo consciencial Sei. onde você está. Porque o senhor comparou ela à energia do primeiro pensene, né? Que o senhor coloca. É o que eu comparo.
Seria aí a primeira causa básica, a manifestação dele seria, primeiro pensando, primeira causa básica. Entende como é que é? Seria a energia imanente, que ela é onipresente, é imanente, está aí. Ela, numa analogia, ela seria como se fosse uma represa que está contida e nós temos Você vive que... dentro da represa. Agora, você nós usa a água direito ou não, o problema é seu. Agora, eu queria então que o senhor, baseado nisso aí, me explicasse um pouco na ciclologia, o ciclo da energia imanente e energia consciencial. Como procede? O ciclo é o seguinte, você sempre vai chegar a um certo ponto, de início você usa energia imanente, mas egocentricamente, só para você. Com o passar do tempo você começa a doar para os outros. A hora que você faz isso, fica um ciclo. Você torna a voltar nela para dar para os outros. Então você fica o intermediário, é o médium. A intermediação, a interface. Entendeu? Então, você fica intermediando, tira a energia imanente para dar para os outros que precisam mais do que você. Nós seríamos uma micro-usina energética nessa transformação. E a usina energética maior, esse é o procedimento Não, dela. é o cosmos. A usina energética maior é o cosmos. Mas nessa usina que nós acessamos, que quando nós pudermos acessar, ou se nós quando nós pudermos acessar... Não, você sempre está ampliando o seu acesso. Ela faz uma transformação, ela colhe energias conscienciais, ela transforma porque ela tem um reservatório... Você estava falando com o Luiz ali agora. A euforia, cipriene, extrapolacionismo. Quer dizer que você está usando mais a energia consciencial. Quanto mais você amplia... Agora, a cosmoconsciência já está usando muito mais. A hora que você começa a usar o consciência, você já está usando a energia consciencial num termo mais ampliado de comunicação. E por aí vai. E porque o objetivo da energia consciencial é ela chegar a uma, digamos assim, vou usar uma palavra que não seria muito adequada, mas a pureza de uma energia imanente. Não. É você, eu já falei isso muitas vezes, já escrevi. A energia imanente é pura. O problema é você tirar de lá e aplicar sem poluí-la. Mantendo a pureza. Pronto, aí você vai entender. Agora, eu acho que nem o serenão ainda não faz isso. Eu não sei como é que é a consciência, mas eu acho que nem o serenão não consegue. Ele ainda tem uma tisna ainda do processo. Obrigada, professor. Agora, o Arlindo, por exemplo, já está tirando as coisas bem mais limpas, tal, Arlindo da água, etc. Porque é o Arlindo, né? É diferente. É energia mais limpa. Tá bom. Professor, eu queria que o senhor explicasse o antagonismo, na página 79, em antagonismologia, o antagonismo uso máximo da usina consciencial e o uso displicente. O que o senhor chama de uso displicente e o máximo? O antagonismo, o uso máximo da energia consciencial e o uso displicente da usina consciencial. O que seria? Por exemplo, aquela pessoa que está cheia de energia, um jovem que começa a usar tóxico. Você quer o uso mais displicente da energia consciencial do que isso? Veja bem. Logo em seguida vem inconsequente, né? Suicídio, aí não seria, né? No caso, não seria inconsequente esse jovem? Isso tudo é o antagonismo. Agora, o uso cosmoético da energia consciencial e o uso inconsequente da usina consciencial. Seria tirando fora, jogando fora. Ignorância absurda, né? Por isso que a gente tem que fazer reeducação. Você precisa mais na Terra. Posso fazer outra pergunta? Sobre a paradoxologia, a gente vê aí realmente muitas crianças hiperativas ou realmente até mais lúcidas do que alguns pais. É o que está aqui. E daí? É esse caso aqui, como... É lógico. Tem criança que aparece aí para ver se melhora a família. Ou, se não melhora, pelo menos que evita determinados acidentes, doenças. No seu caso, grupo-kármicas. No seu caso, o seu contexto familiar, pelo que o senhor conta, seria o caso disso, uma criança? Até um certo ponto. Né? Seria isso? Eles me ajudaram, eu ajudei também a eles. Tá certo? Certo, ok. Estávamos ontem debatendo em sala de aula e surgiu a dúvida. Serenão tem emoção? Não, emoção não. Ele tem sentimentos elevados.
Amplie o conceito de nevoeiros energéticos. Se possível, exemplifique. O problema todo é o seguinte: nevoeiro energético é quando a pessoa olha para outra e vê tudo escuro. Se viu, é porque aquela pessoa está com a nuvem de tempestade. Então é assédio. Isso é a aura da pessoa com heterassédio. Olha para a pessoa e está tudo branquinho, a brancura riço, homo ou qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, a pessoa tomou um banho de alvaiade, branquinho. Então, pode olhar que ali tem um ambiente bom, positivo. Isso é nevoeiro energético positivo. Isso é que a gente chama de nevoeiro energético. Agora, o nevoeiro energético mais sério é isso não. É a hora que você entra aqui, por exemplo, no tertuliário, e olha assim para o lado e você vê que a nuvem branca assim enorme, como se fosse um lençol. Então, o povo que está sendo assistido com a situação. Isso também é nevoeiro. Nevoeiro é neblina. Aqui, vocês sabem, nós estamos perto de 4 rios aqui perto, riacho, né? Tem, conforme o dia, lá para 6 horas da tarde já começa uma neblina. Né? Esses dias mesmo estava assim. O carro passava, já nem via, tinha que acender farol alto. Isso 7 horas da noite. De modo que aqui tem disso. Agora, aí embaixo, aí é o princípio da vida. Nós temos aqui um útero, né? Da vida cósmica, que está embaixo. É o que o Roberto estuda lá embaixo. É o útero da vida cósmica, que é o manguezal, é onde toda a vida nasceu, o processo todo é ali. De modo que isso tudo aí é nevoeiro energético. O nevoeiro aí, às vezes, é branquinho. Parece uma nuvem que desceu do céu mesmo, ficou lá, junto das árvores, tudo isso. E aquilo vai passando, às vezes, movimenta também, por causa do vento. Quando começa a condição da usina consciencial no serenão ou no evoluciólogo? A usina consciencial, ela já começa em você, que já está preocupada com isso. Você já tem uma usina. Agora, depende de saber quantos dínamos tem a sua usina. Por exemplo, a do Arlinda superior a Itaipu. A Itaipu está com 18 básicos, parece 19, né, que já passaram, né? Ele tem 42, não é isso? Você tem 42 dínamos. Então, veja, é superior a Itaipu. Agora, você aí, quantos dínamos você tem? O Kindle, aparelho da Amazon, para leitura de livros digitais, passa nessa semana a ser comercializado por aquela loja virtual para 100 países, inclusive o Brasil. Jeff Bezos, o fundador da Amazon, afirma que os livros eletrônicos estão ampliando o mercado editorial. Que eles serão ótimos para os autores, os editores, que esses benefícios estão ocorrendo. Na condição de bibliófilo e autor, o professor concorda? E como acha que será tratada a questão dos direitos autorais daqui para frente com esse processo de digitação? Olha, eu acho que tudo que faz ampliação do processo de propagação de boas ideias, eu assino embaixo. Isso aí é uma boa propagação de ideias. De modo que estou com essa turma e não abro. Agora, a única coisa que eu quero saber, funciona? É aquilo que eu falei. Como é que é a holofisiologia do processo? Se funciona, eu estou aí. Agora, direitos autorais. Eu sempre doei os direitos autorais, direitos patrimoniais, então eu acho o máximo. A hora que o negócio fica igual praia, estão abrindo o jogo. Quer dizer, há uma prostituição, até no caso aí, aberta para o cosmos. De tudo que tem. A internet faz isso igual uma praia. Então eu acho isso o máximo. Eu faço isso, nunca recebi dinheiro pelos meus livros. Outra coisa, quantos livros? Por exemplo, aqui eu tenho, terceira edição gratuita, Homo Sapiens Pacific. Aqui, outra, terceira edição gratuita, Homo Eudanizatus. Feita a edição para ser distribuída, quer dizer... O cara não precisa nem gastar dinheiro para ver. Agora, vai dar trabalho, porque o livro pesa 2 quilos e lá vai fumaça. Ele tem que carregar isso aí. Tem que gastar alguma coisa. Então, o que eu vejo é o seguinte. Vamos bater palma para esse povo se esse material que eles fizeram funciona. Se essa tecnologia é boa. O primeiro e-book que apareceu era uma droga, de vomitar. Eu não quis mexer. Eu examinei logo que saiu. Eu estava na primeira semana, eu estava em New York.
Comprei e vi que não prestava. Não quis saber daquilo. Mas depois disso eu não mexi em nada. Esse agora, esse Kindle, parece que o negócio é bom, né? Vamos ver. Eu já falei aqui antes, vocês viram, no primeiro dia que falaram nisso, eu disse aqui. Estou esperando. O primeiro aí que comprar e fazer experiência, vem aqui para falar para a gente. Tá certo? Os técnicos do assunto aí, esses que vivem, são um pouquinho apaixonados pela cibernética. Não é isso? Estamos aguardando as ordens. Eu admiro e respeito muito os tecnicistas, da tecnicalidade, da tecnologia, da tecnicidade. Eu respeito muito esse povo. Vocês estão ficando cada vez mais técnicos. Hoje mesmo eu agradeci a turma que está fazendo aí os verbetes, que viraram técnicos. Então eu estou cheio de verbetólogos aqui, a situação é fogo. E verbetólogas. Mas então... Valdo, na exemplologia, eu queria que se aprofundasse esse primeiro aqui, a pessoa energeticamente erudita. A pessoa energeticamente erudita, ela entende da energia dentro de um nível de erudição. Então ela tem uma cultura humana junto com a cultura extrafísica. Eu estou procurando entrar nessa história desde os 5 anos de idade. Ainda não consegui, mas eu penso que nas próximas 10 vidas eu chego lá. Mas a erudição... Eu me dá, sim, um certo desamo a hora que eu vejo as coisas do transmentor, mas... Eu queria que você aprofundasse... Banco duro, né? Fico firme. Qual é o caminho para se chegar a essa erudição? Tem que ser teatro. Insistir. Mas ele não é... No alto esforço. Parece que não é só teórico. Né? Não, é teático, do alto esforço, teático. Tem que ser um conhecimento. Tem. Agora, a pessoa energeticamente erudita. Mas, por exemplo, você falou, você tem uma certa erudição aí. Não, eu não tenho. Eu estou começando. A minha cultura está começando a desabrochar. Eu ainda estou na fase do defloramento energético. Mas aqui... Está entendendo como é que é? Para situar essa... Agora vocês veem, já tem gente aqui melhor do que eu. Erudição energética, então, seria o quê? Só do serenão, é isso? Ou antes do serenão já existe? Mas agora veja, se uma pessoa chegou até aqui sem mexer com a energia e ela está muito equilibrada, essa pessoa deve ser um furacão. Sem energia ela conseguiu chegar aí sem mexer muito com isso, ou ela está escondendo, ela sabe mexer com a energia, não fala, ou senão ela é fora de série, nos outros atributos dela, nas qualificações, nos trafores dela. E tem gente que às vezes é assim, né? Agora, a coisa mais rara que tem é você encontrar uma pessoa que tem muita energia e que não aparece. Isso já vai encontrar esse serenão. Mas isso aqui é o difícil. A erudição... Porque pode ter muita energia, mas é assediador. Ninguém nem chega perto dele porque tem medo. A erudição tem que significar uma pessoa boa de energia saudável, cosmoética. Mas não, a erudição é saber tudo sobre o processo de energia. Eu não sei tudo, mas eu passo para vocês aquilo que eu sei. Mas estou dizendo, a erudição agora, aqui não é só... Aonde a gente aprende mais sobre energia? Adivinha aonde e quando? Na assistência, o curso intermissivo dá a base, mas na assistência. É na intermissiologia quando você tem lucidez. Foi o que eu tentei fazer durante 214 anos. Na intermissão... O que é que eu estava estudando? Antes de mais nada, energia cosmoética, energia evolutiva, energia de discernimento, energia de prioridade, energia de lucidez. Enfim, recuperação de consciência. Essa energia da intermissão... Veja bem, desde o século XVII que eu sou preocupado com a recuperação de consciência. Agora, veja, eu estou falando a condição de Zéfiro. Consciex, ou seja, consci ou consciex, consciência, extrafísica, do século XVII. A assistência na intermissão, mas ela é maior porque a pessoa tem mais discernimento. Não é bem assim. Por exemplo, extrafisicamente,
você vê o processo de energia mais fácil do que aquilo. Porque tudo que você pensa, você é. Quanto mais avançada a Comunex, melhor para você. Essa consciência que eu vim de lá, onde a gente atingiu os outros, eu estava lá, não era por causa de mim, não. Eu podia arranjar lugar até um pouco melhor. Mas era por causa da assistência para a gente ressomar. Então eu chamo isso de pombal. Começa, que lá todo mundo volitava. Isso é uma beleza. Você sai do corpo, você vai encontrar um monte de gente que não tem telepatia, que não tem volitação, que não domina a energia, que não sabe transfigurar o psicossoma, que anda como se tivesse, tudo que a pessoa faz é como se ela estivesse humana ainda, pesadona, carregada. Pombal não tinha nada disso. No entanto, não era lá essas coisas, tem coisa muito melhor. Tem Comunex muito melhor do que essa. Agora, a hora que eu falo isso para vocês, eu não quero ser cabotino, nem nada. Eu estou expondo a minha situação. Nem modéstia, nem cabotinismo. Eu estou vendo aquilo que eu passei. Eu expresso aquilo que eu vivi. Falo meus defeitos e falo onde é que eu consegui algumas vitórias. É a vida. Agora, eu não acho que eu seja erudito de energia de modo algum. Não sou. Por exemplo, erudito que eu vi, que erudito que eu tirei o chapéu, a primeira vez que eu vi que era uma loucura, foi o reorganizador. Aquele, um continente na frente, você sentia a energia do homem e aquela energia te puxava. Eu pensava nele e a pouco eu estava lá. Aquilo era uma coisa impressionante. Agora, outro que tinha muita energia, mas energia localizada, pelos olhos dele, era o Quilin lá da China. Esse também me chamava a atenção. Os olhos dele parecia que esparzia, chispa, fagulha, aquele negócio todo, mas era simpático. Entende? Acalmava, melhorava, esclarecia. Ele era uma fera. Você falou muito de essa interassistencialidade na intermissão. No teu caso, o que foi o máximo lá de interação? O máximo para mim é quando eu tinha contato com os processos serenões ou quando dava alguma coisa de consciência livre. A hora que você entra nisso, você entra num nível que toda a sua inferioridade temporariamente desaparece. Você fica sob o palio daquela mãe ou daquele pai. É isso? Acabou. Isso é a gatinha quando pede para vir para o colo. A criança quando pede para vir para o colo. Entendeu? Era da pessoa que está tomando conta. A gatinha, eu pego, coloco ela assim, pronto, acabou. É o mundo dela, o paraíso. Ela chegou no paraíso. Ela só pensa nisso. Ela se sente bem. Agora veja, essa sensação benéfica, aprazível, confortável, é energia. Então, o problema todo para você estudar energia maior é onde tem energia mais avançada. Então, é onde tem serenão. Isso seria o ideal. Né? Agora, essas Comunex, você passando lá, mesmo que seja essas medianas, mas de uma certa evolução, mas mediana, você já lucra demais. Se você passa ali alguns anos, entra e sai, trabalha lá, é o seu domicílio, isso é uma loucura. Isso ajuda demais a pessoa. Agora, então, o problema nosso é esse, é você chegar num certo nível que aqui nada mais vai interessar. Já não tem mais nada para te ajudar. Então, por exemplo, eu desejaria chegar na Terra e fazer igual a Monte Carmelo. A hora que chegou os 12 anos, minha mãe e meu pai falaram assim, meu filho, aqui não tem mais nada para você, você tem que ir num lugar maior. É aquilo que eles falam, aquela piada que fala, não, o mundo ficou muito pequeno para nós dois. Está entendendo como é que é? A situação então é essa. Agora, eu vou fazer também aquela outra piada e chegar para o Arlindo e falar assim, Arlindo, meu amigo, mostra o código para ele, cheio de energia, tudo isso será seu. Amanhã. Então a situação é a mesma, e no caso é essa. Valdo, você entende? Você falou ainda há pouco que no século XVII você começou a se preocupar com a recuperação de cons. Como surgiu isso
ou se havia uma teoria no extrafísico, você estava ressomado ou dessomado? Dessomado. Dessomado? Como surgiu isso? Isso foi antes da Revolução Francesa. A coisa já vinha de muito tempo, mas lá eu queria me classificar dentro da situação para ver o que era mais importante. Então, uma das coisas que eu cheguei a mais conclusões era justamente isso. Foi por isso que eu consegui alcançar nessa vida agora a lucidez aos 14 anos. Na outra que eu tive, intermediária disso, que foi rápida, por só alguns anos, não deu para fazer nada, criança. Eu morri logo, eles acabaram comigo. Agora, o que é que se passa? Nessa vida, eu consegui isso aos 14. Agora, eu encasquetei tanto com a situação, fiquei tanto com a ideia fixa, que é aquele monoideísmo, mas um monoideísmo equilibrado. Tal, Sim, sim. que eu cheguei e comecei a ter retrocognição com 3 anos de idade. Eu nunca tinha conseguido isso antes assim. Essa minha vida aí eu bati meu recorde. Entendeu? Eu nunca consegui isso. E olha que eu tive ambientes bons, um parto agradável, quer dizer, um nascimento positivo. Você está entendendo? Mas essa aí, eu furei a boca do balão das minhas coisas lá, de tudo que eu lembrava. A recuperação de cons é o início da consciência contínua? Não, Pode ser? A recuperação de cons, ela envolve tudo que você faz, não é consciência contínua. É tudo. Tudo. Dependendo do nível, o percentual, aonde você recuperou seus cons, acabou. Agora, o problema nosso é a gente ser aqui o máximo que a gente é como consciência lúcida. E a maioria tem problema com isso. Era isso que eu encasquetava. Sim. No século XVI. Agora, no XVII, então, eu comecei a firmar. Foi uma das... meus pensamentos fixos era justamente isso que eu chamo hoje aqui de cons, que é o processo de lucidez. O problema todo é lucidez. Com a lucidez, você usa as suas coisas. Vamos supor que você tem um bom desenvolvimento de energia. Se você não tem lucidez, o que adianta? Vamos supor que você tem uma boa articulação dos processos parapsíquicos. Se você não tem lucidez, como é que você vai usar isso bem? Vamos supor que você tem até boas noções de cosmoética. Mas se você está totalmente obumbrada, obnubilada, ofuscada na cabeça, não tem lucidez, o que adianta? Tá certo. Então, por exemplo, uma das coisas mais sérias é isso que nós estávamos falando aí no início, Alzheimer. Acabou, a pessoa está morta, virou tipo vegetal. A máquina não está funcionando mais, então acabou, está faltando parafuso, é besteira isso. Então, como ninguém morre, para que ficar num corpo estagnado desse jeito? Eu acho bobagem. Então, eu sou favorável à ortotanásia. Eu sempre falei disso. Professor, aqui no B. Por favor, o senhor pode voltar um pouco àquela questão que o senhor estava colocando sobre o processo de passar um pente fino nas vivências, nos laboratórios, nas experiências e o processo da intermediação das energias? O caso é o seguinte, qual a intenção que você está fazendo com essa energia? O que você pretende? Primeira coisa, essa intenção tem que visar os outros, não você. Você só evolui quando você sai de você. Você só evolui quando você dispensa você, quer dizer, não pensa em você. Dispensa. Pensa. Quando você pensa nos outros. Vocês estão entendendo o que ele quer dizer? Dispense a sua pensanização para pensanizar em favor dos outros. Pronto. A base é essa. A sua energia já funciona melhor. Então, o problema do próximo é muito mais sério que esse do Evangelho, essa coisa toda. Semelhante, o compassageiro evolutivo, como eu chamo, ele é muito mais sério para nós. Quer evoluir mais depressa? Observa todos os compassageiros evolutivos mais próximos de você. Pronto. Se você souber tudo o que quer que se passe aí, você vai ajudar. Inevitavelmente você vai ajudar. Só de pensar no povo você já está ajudando, você já está julgando a energia. Agora, não pense mal de ninguém. Olhe os defeitos,
para aliviar os defeitos, seja seus ou dos outros. Não olhe defeito para criticar apenas, e ficar só nisso, não resolve. Eu critico as coisas, mas apresento também soluções. Faz parte, é o serviço. E a gente está colaborando, você faz força, vamos ver o que faz. Professor, o senhor pode, por gentileza, só comentar um pouco mais a respeito da frase enfática e de como a gente chega a essa autoconvicção? A consciência somente alcança o pleno desenvolvimento da auto-paraperceptibilidade quando considera a si mesmo como sendo usina consciencial em funcionamento permanente. Isso significa o seguinte: todo fenômeno exige energia. Todo ato seu exige energia. Toda atividade da consciência exige energia. No cosmos existem duas realidades: você, que é a consciência, e a energia imanente. A energia imanente é aquele instrumento que você usa para mexer na realidade do cosmos. Então, você veja, autoparaperceptibilidade, quer dizer, o domínio, o desenvolvimento do parapsiquismo, da paraperceptibilidade. A pessoa tem, em primeiro lugar, mexer com o estado vibracional. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: olha, vamos fazer estado vibracional. É a melhor coisa que tem, que é a chave da vida humana. No entanto, tanta gente já dá passe, tem jurei, tem tanta coisa nesse sentido lá, né? Desde a antiguidade. Mas o povo não leva isso a sério. Por quê? Pegaram aquilo e começaram a dominar todo mundo e manipular os outros através da dogmática, da religião, da ditadura religiosa, da guerra religiosa. E os negócios estão aí. A rigor, toda guerra que tem aí é religiosa. Tudo quanto é guerra que aparece. Entende como é que é? Enfim, a maioria de todas as brigas que tem aí, tudo é um processo religioso. Por quê? As pessoas estão mexendo com energia dentro de uma base religiosa, emocional, para dominar todo mundo. Que é um erro, né? Tudo errado. Tudo errado. Se dá um jeito de melhorar essa situação. Então, o problema nosso é o estado vibracional. Domina o estado vibracional. Entra na TENEPS. Busca o FIEX. Olha bem o que acontece no intermediário disso aí. O período intermediário. O subperíodo. O que tem? Então você vai ter Euforim, Primené, Cipriene, extrapolacionismo. Eu já estou dando as dicas todas. No meio disso aí, às vezes vai ter muita projeção consciente, projeção de consciência contínua, projeção vexaminosa, quando você erra muito. É uma delícia, uma beleza, a vexaminosa. Então, isso é a vida. Agora, nós já estamos dando todas as saídas, soluções e os conceitos básicos para a pessoa, se ela quer melhorar, aí. Está na mão dela. Vamos ver o que ela quer. Tá certo? Isso aqui é a frase enfática. A síntese mesmo é essa. Com relação à erudição das energias ainda, eu fiquei pensando aqui que o evoluciólogo, para ele poder ajudar as pessoas todas a planificarem os seus próprios projetos, ele tem que dominar, tem que ter uma erudição energética bem grande. Aí eu fiquei pensando qual seria, o que falta para ele chegar, por exemplo, no serenão, qual é o que tem de gap aí nesse domínio? Eu não sei bem, não, mas a primeira coisa para mim é serenidade, né? Não, óbvio. E serenidade é uma coisa difícil, né? E a serenidade? Quem é aqui que nesse ano, nós estamos no dia 21 de outubro, quem é aqui que foi sereno em todos esses meses desse ano? Levanta a mão. Totalmente sereno. Como é que é? Quem é? O Roberto foi? Não, você está fazendo assim, sei lá. A serena. Só a serena, a nossa cadela. A serena, só ela. É. Mas então. O quê? Aí a relação doença-saúde.
Olha, o problema todo é o seguinte: tudo que ocorre de equilíbrio ou de desequilíbrio é uso correto ou uso incorreto da energia. Então, tudo quanto é doença é filho da energia mal usada. Tá certo? Então, Isso é regra. Tá se tudo. o homem soubesse usar energia imanente, ele não Uma pessoa precisaria que de domina remédio. bem o estado vibracional, ela fica mais tempo rígida. Olha, a semana passada teve uma pessoa aqui, lá embaixo comigo. Agora, eu sempre falei isso para vocês, mas eu preciso falar minhas coisas negativas e positivas para vocês. Então veja o que aconteceu. A pessoa chegou, estava observando, e ele falou assim: Valdo, você tem 77 anos, quantos anos ele tem? Ele deve estar com uns 90. Sabe qual a idade dele? 71. A hora que eu falei, a pessoa não acreditou. Não, mas ele é mais novo que você. É. Como é que é isso? Então, veja, isso tudo é um processo de uso da energia. Isso não quer dizer que tenha um galardão ou qualquer coisa, porque eu posso parecer, né, melhor que isso, porque tem outros também que vão chegar aqui, muito mais velho do que eu, estão em melhor situação do que eu. Agora, isso já mostra algum equilíbrio do processo da energia. Entendeu o que quer dizer? Algum equilíbrio. Porque aí é uma das coisas mais difíceis que tem, manter o corpo humano acertadinho. Gente, todo dia você come, você dorme, faz uma opção de coisas, exercício, transpira. Manter isso, essa fisiologia, não é fácil. É o que eu estava fazendo. Essa é a fisiologia humana, uma delas. Não é fácil. Agora, veja, uma pessoa chega, e 6 anos mais nova do que eu, e está aparecendo mais de 10 anos mais velho do que eu. Presta atenção. Mas olha, uma pessoa ótima, aura limpa, não tinha nenhum processo de bloqueio na cabeça, que eu fiz o arco voltaico, sei que não tinha. Entende? Agora veja, isso acontece nas melhores famílias. Mas a aparência estava ali, já bem assim, desgastadinho, né? Entende? Professor, então essas coisas todas nós temos que e levar a em consideração. energia contida nos remédios trabalhados em laboratório? Porque a fitoenergia, ela aproveita bastante da energia mãe, digamos assim. A inicial, aí já agora no Você vê os laboratório... processos bioquímicos. É problema bioquímico, é muita coisa que tem na vida. Que você bebe, que você come, que você respira, tudo isso tem processo bioquímico. Não é só remédio. Mas não há alteração, digamos assim, nessas moléculas? Tudo tem as idiosincrasias, tem a imunidade, tem uma série de problemas de intolerância alimentar, medicamentosa, farmacológica, essa coisa toda. Todo mundo está nessa. Por isso que não há uma cura 100% através dos remédios. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a maioria vive sem se preocupar com o corpo. Então, eu, por exemplo, há muitos anos que eu me preocupo com o corpo. Agora, comigo, eu tive uma benção. Há 50 anos eu tive um infarto. Aquilo me chamou atenção, eu comecei a olhar com mais critério. E outra coisa, como eu já tinha feito odontologia e medicina, já tinha estudado fisiologia 2 vezes, eu comecei a dar valor para aquilo. Você veja, a hora que mostrar que eu só tive um infarto, depois não tive outro, eu sou a exceção. Dentro da cardiologia, todo mundo aí já sabe disso. Era para eu ter mais infarto. Por que não aconteceu? Porque você está entendendo? Agora, eu me cuidei. Agora, naquela ocasião eu já sabia do processo de macrosoma. Isso me chamou as falas, né? Os meus brilhos. Como é que é? Você sabe disso, não vai cuidar de você? Que exemplo besta é esse que você é? A hora que eu tive o infarto, eu fiquei com vergonha, eu fiquei ruborizado comigo mesmo. Assim, não estou cuidando de mim. Tem alguma coisa errada com tudo que eu sei de medicina. Eu estava me formando em medicina, presta atenção. Faltava 2, 3 meses para acabar o ano, o último ano, para receber o diploma. Agora, eu não estava fazendo coisa errada, não. Nada errado. Só com o meu corpo, mas não com os outros. Estava fazendo assistência.
A hora que eu fui correr foi por causa de uma chuva, porque eu estava vindo de casa, que eu tinha assistido um monte de gente, que eu tinha ido a pé, um monte de casa lá perto, assistir os outros. Criança, mulher, etc. O último que eu assisti foi um homem. Aí naquele dia, eu tinha atingido criança, homem, mulher, tudo, lá na área. Agora, a hora que eu vi que a tempestade estava enorme, aquelas nuvens carregadas, eu comecei a correr. Como eu estava carregando uma opção de coisa, cheguei em casa, o negócio me deu infarto. Agora, aí eu nunca mais fui o mesmo. Tive que fazer dieta pro resto da vida, até hoje. E a hipertensão nunca mais me deixou. Teve uma temporada da minha vida que eu estava passando mais mal de hipertensão. Eu fiquei tipo velhinho da bolha, mais quieto, sem muita atividade, sem nada. Agora, depois eu comecei a guardar para quando o carnaval chegasse, aquele negócio do Chico Buarque de Holanda. Entende como é que é o Chico Buarque? Então, guardei. Hoje eu estou com essa disposição porque eu me poupei, né? Algumas coisas. É a vida. Outra coisa, teve um período da minha vida que eu passei 12 anos sem ter muita vida pública, só fazendo pesquisa e quieto. Isso também me ajudou. Aldo, só uma coisinha. Não teria pior. Você falou de uma pessoa que foi lá no ciclo, eu não ouvi nada no começo. Você podia repetir o que você falou? Mas é o seguinte, isso aí tem acontecido demais, mas isso agora aconteceu agora recentemente. Chegam assim, um senhor, eu vou atender. Então, eu atendo aquela coisa toda, faço a contato, o negócio todo. Aí chega uma pessoa para mim e fala assim, Valdo, o que eu tenho que ele deve estar... Ele é muito fraquinho, ele deve estar com uns 90 anos, né? Ele deve ser bem mais velho que você. Eu estava vendo vocês dois, há uma diferença enorme. Aí eu vi e falei, não, ele é mais novo que eu, 6 anos, eu tenho 79. A pessoa não acreditou. Eu assim, vai lá e pergunta, você vai ver, ainda está aí ainda, tá, vai lá. Naquele dia ele estava aí. Às vezes não perguntaram, mas o homem é isso mesmo que eu estou falando. Agora, é a vida, né? Se diz que outra coisa, ele entende energia, ele tem, não tem bloqueio na cabeça, ele não é bobo. Alto nível, uma grande personalidade teve aqui. Ele não apareceu muito aqui, não, ele esteve aqui rapidinho só e foi embora. Agora, o que se passa? Isso é muito relativo. Vai ver que a ficha dele pode ser muito melhor que a minha. O problema é o saldo. Você vê o que ele fez com isso. De modo que essas coisas aí, a gente começa a ver, né, pela pessoa. Você já vê como é que ela está. Entende? Agora, chega a pessoa aqui, está assim, é aquilo que eu falo. Eu já dou todas as dicas para melhorar, né? Tem pessoa que chega para falar comigo lá e põe as mãos assim. Não quer saber de nada. Então eu já sei, quando está assim, é porque a pessoa já está. Se tirar a mão, se vai pegar um negócio. Então eu já não falo nada, fico quieto, porque senão vai criar problema, né? O negócio é sério. Agora veja, eu estou muito realista no modo de apreciar a vida humana. Mas vocês acham que isso tem que ser diferente? Esse não é o caminho? Já não tem que ser assim? Não é o melhor? Do ponto de vista de docência, de pedagogia, de educação, não é o melhor? O que eu vou fazer? Professor, com relação ao ressarcimento evolutivo, à medida, o senhor trouxe há pouco, o senhor sempre traz a questão do conscienciograma. Então, à medida que a gente vai trabalhando alguns trafares, a gente vai abrindo vários grupos de consciex em termos de assistência também, né? Porque isso vai junto. No momento que você vai desenvolvendo e aprofundando, o senhor trouxe também a questão do autoequilíbrio, né? Vai alcançando esse autoequilíbrio e vai abrindo grupos que anteriormente você não conseguiria lidar, ou, enfim, daria... É mais ou menos assim o processo, né? Em termos de trabalho, de desenvolvimento. Não, na realidade, o ponto específico é o trafar trabalhado versus o grupo de consciex que se pode assistir. Agora, é o trafor trabalhado. É melhor do que o trafar. Trafor. Você tem que pegar o seu trafor para dominar os trafares, para poder ajudar os outros. Sim. Sem trafor, ninguém faz nada. Mas quando você desenvolve o trafar, você está utilizando os demais trafores para alavancar. Pois é, quando mas você tem alavanca... que acabar com o trafar através do trafor. É isso que é a situação.
Agora, à medida que a gente... Traço fardo é aquilo que a pessoa carrega como um peso nas costas. Sim. Por isso que é fardo. E quando é que isso fica totalmente resolvido? É quando a pessoa trabalha... Eu penso que a coisa começa a deslanchar com a dispersidade. Tudo começa por aí. Ok. Agora veja, ninguém nunca falou isso antes, não tem na história, não tem parte nenhuma. Arranjaram opção de ideia, mas aqui não. Nós agora estamos colocando as coisas no início, no fim, etc. Quer dizer, o princípio do início do começo. Mostrando o encaminhamento de cada coisa. Mostrando isso tecnicamente. Só não entende quem não quer. Nunca se falou tão claro a situação do jeito que a situação está aqui. Nem o Sócrates não falou nisso, nem o Platão não falou tão claro. Eu não. Eu falo a teática, explico a coisa prática. Todos os colegas do Arlindo a gente mandou para aquele lugar, quer dizer, mandou lá para a biblioteca. Que hoje já tem muito mais livros para eles poderem estudar que eles não estudaram. Mas seus colegas todos, estão no bolso, seu. Olha lá. Ele fala, mandou para o escambau. Ele faz assim. De modo que o processo nosso hoje, quem não entender, porque não quer. Sim. Entende? E o processo do apaziguamento. Todas as situações, de maneira geral, se a gente consegue desenvolver tem a hora que precisa de apaziguar, mas não é só isso. Às vezes precisa levantar a poeira, é a crise de crescimento. Sim. Na crise de crescimento, a pacificação, às vezes, cede um pouco para haver uma certa turbulência. Uma certa? Turbulência. Ok. Sim. A turbulência é a vicissitude, entende? O percalço. É aquilo que a pessoa, o inesperado, a surpreendência que tem preço. Isso nós temos que também cogitar essa situação. Por isso que eu falo, se a sua vida está tudo boa demais, Sim. desconfie. Deve ter alguma coisa errada, que você ainda não viu. Tem o pensamento obsessivo de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Quer dizer, nós temos aqui uma pessoa que é parente do monstro. E isso é um entrave em minha vida. Gostaria muito de iniciar a TENEPS. Como posso fazer em alto nível com esses pensamentos distorcidos? A primeira coisa é a seguinte, toque, eu acho que é uma coisa que não é tão difícil da pessoa superar. É um processo de decisão, resolução e a pessoa melhorar. Uma coisa suave. Agora, primeira coisa, joga todos os seus caprichos para aquele lugar. Quer dizer, o abismo. Manda para aquele lugar. Aí, no caso, é o abismo. Enterre todos os seus caprichos e comece a ver a sua realidade friamente. Uma outra coisa, faz o levantamento de todas as manifestações de toque que você teve no mês de setembro. Levanta tudo e põe no papel. O que aconteceu? Para ver o que é que está pesando mais. Olha qual ocorrência que ocorre mais. Você deve ver o que é isso. Se você tem dificuldade, fala com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, com quem que você está falando aí, que está examinando você. Agora, a outra coisa boa é o seguinte, aqui nós temos uma Conscius que estuda isso. Tem a consciência terapia que ajuda os evolucientes. Tudo também, você pode fazer uma consulta aí, isso vai te ajudar muito. Agora, se você trabalhar bem com o processo do toque aí e acabar com isso, o ano que vem você já começa a sua TENEPS. A hora que você se sentir com mais força. Agora, tem que diminuir a influência disso. Toque, eu acho uma coisa mais fácil de debelar. Não é uma doença assim tão braba que não possa. Mas agora, se a pessoa não abrir mão dos caprichos dela, não tem jeito. Porque a maioria disso é coisa de criança, né? Você sabe disso. É uma meninada, né? Então, se a pessoa não desejar amadurecer, está danado. Então, a primeira coisa, seja uma mulher de 100 anos e deixe de ser essa criança emocional de 10 anos que você tem sido. Quem tem toque, qual que é a idade emocional? É 10, 11 anos, não é isso? Por aí. Nos primórdios do espiritualismo norte-americano, considera que o ex-estadista Benjamin Franklin atuou de forma marcante no caso de ectoplasmia, do caso do Livermore. Poderíamos considerá-lo como um membro de uma equipe da Central Extrafísica de Energia? Não, você está querendo muito, vamos devagar com a dor.
Ele ajudou, né? Mas eu não sei que seja membro, não. Isso aí é difícil. Essas centrais são muito grandonas. Elas ajudam o planeta inteiro, né? Coisa grande. Pode um assediador ou uma pessoa assediada produzir um nevoeiro energético branquinho? Pode ser que seja fajuto, sei lá. Ele faz a hipnose em cima da vítima e ela vai começar a ver tudo branco, rinço. Aquilo é hipnose. Isso aí vamos devagar, mas você vai olhar, está um negrume da noite sem lua, com luta de foice no escuro. Então isso aí varia muito, por causa da hipnose. Hipnose existe, né? Tudo isso é possível ver. Trabalho em uma multinacional. A diretoria da minha área é composta por uma tríade judaica. Novidade, né? Com observação e pesquisa genealógica, levando em conta o sobrenome dos novos cristãos, percebi um certo nepotismo na área. Sim, judeu. A corporação não tem origem judaica. Percebo que isso gera energias ruins no ambiente. Essa cultura e comportamento também ajuda a promover o antissemitismo. Sim, óbvio. Há o risco de judeus serem transmigrados devido a todo esse processo que envolve também uma espécie de eugenia? Aí agora é o óbvio, não é não? Essa pergunta, vocês não acham? 5 milhões que tem aqui, deve ter muito judeu no meio desses transmigrados. Vocês não acham, não? 5 milênios que eles são. A maior tradição que tem na Terra é judaica. Qual é o percentual? Eu devia te perguntar, não é se tem, é qual o percentual. O que vocês acham? Com isso, eu não acho que esse negócio de etnia, de ser judeu, tudo isso é secundário para mim. O que interessa é a ficha, o indivíduo em si. Eu tenho um monte de amigos judeus, isso não quer dizer nada. Agora, a gente se ver só é a lavagem cerebral dessas religiões e dessas seitas e desses processos. Agora, lavagem cerebral mais antiga que existe, tudo indica que seja o pan-judaísmo, tá certo? O senhor poderia falar mais sobre o Pombal? A primeira vez que eu vi o nome Pombal em uma tertúlia, tive a nítida sensação de ser um local que conheci bem. Você esteve lá, sim. Você teve assistência lá. Eu tenho certeza. Com você eu posso falar, ninguém está sabendo com quem a gente está falando, mas você é de lá. Você é do povo que foi assistido lá e que preparou para vir para cá. Você encontrou seu povo. Você falou que adquiriu a lucidez aos 14 anos. Isso quer dizer que você descobriu, passou a se ligar na sua paraprocedência a partir desse momento? Não. Com 3 anos eu comecei a mexer na paraprocedência. Poderia aprofundar sobre a descoberta da paraprocedência e a recuperação de consciência? O problema todo é o seguinte: todos os percalços e doenças e processos difíceis que eu passei na fase infantil e na adolescência me ajudaram a recuperar o processo de consciência e aumentar a autorretrocognição e ter alguma ideia do processo da paraprocedência. Então, doença, acidente, processo familiar, tragédias em torno de você, às vezes mostram certas coisas. Tudo é um problema da gente observar. Agora, eu sou uma pessoa que o povo que me conhece sabe, eu sou da observação. As minhas técnicas básicas que eu sempre usei foram detalhismo, exaustividade e circularidade. Circularidade, no caso, significa repetição, 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 repetição. Agora, eu já naquela ocasião dos 14 anos já tinha escolhido um slogan, que era uma legenda para mim. Só 2 palavras. Suar sangue. Quer dizer, é a pessoa ter o alto esforço até um nível que começa a sair sangue pelos poros. Quer dizer, isso é o máximo. Então isso é mais do que dor de barriga, é mais do que, entende? Qualquer coisa lancinante é mais, né? Que é suar sangue. Então, é o esforço máximo que uma pessoa pode fazer. Esse é que era o caminho que eu tinha comigo. Agora, eu comecei a ter isso devido a uma consciência que chegou para mim, que eu já falei aqui.
A hora que ele estava insistindo comigo, que eu já estava quase cedendo para participar das coisas da turma dos moços lá e das moças, chegou a conselho e falou, olha, isso não é para você. Então eu falei assim, gente, eu sou pior do que os outros. Se eu não posso ter essa folga, eu sou pior do que os outros. Então, se não é para mim, eu sou pior, eu tenho que trabalhar mais comigo. Aí, então, eu criei a nova legenda. Tenho que ver tudo que seja que não é para mim. E não participar de qualquer coisa. Foi aí que eu comecei a ter as primeiras noções da Super. Super, você está entendendo? Qual que é a omissão superavitária? Quando é que você dá conta? O ônus do não. Foi aí que eu comecei a aprender a dar conta do não, falar não, eu não posso com isso. No início eu ainda dava muita desculpa, depois eu comecei a falar tudo às claras. Não, eu não posso, estou fazendo umas coisas aqui, estou estudando, etc. Agora, no passado do tempo, dentro do meu período, por exemplo, de moço, o meu processo maior, a desculpa que eu dava para sair bem dessa situação, é que eu lia mais do que a média. E eles sabiam disso. Aquilo já cobria todo o meu processo. Não, eu tenho umas leituras para fazer, eu não posso. Eu estou com pouco tempo para ler. Porque eu, além de estudar, eu trabalhava. No meio daquele povo todo, eu era exceção, que era uma minoria só que trabalhava. Todo mundo estava lá, que era gente rica, tinha dinheiro, podia pagar, não precisava de pagar nem nada. Eu não. Eu trabalhava para pagar meus estudos. Então, eu queria estudar, queria ler mais. Agora, eles achavam que eu queria ler, porque eu já era pobre mesmo, o meu apelido era Vintém e Tostão. Vocês têm uma ideia, lá no meio dele, não, fala lá com Tostão, fala lá com Vintém, quer dizer, não, abaixo de pó de traque, cri-cri, entende? Quer dizer, cri-cri de cachorro, né? Subdog. Sabe como é que é? Underdog, que é o nome em inglês, não é isso? Eu era underdog para eles. Mas, então, com isso, eles falam assim, não, ele estuda muito, porque ele tem complexo dessas coisas. Ele acha que se estudar muito, ele vai acabar ficando rico. Deve ser isso, por isso que ele estuda tanto. Eu não preciso disso, eu já tenho dinheiro. Isso os caras na minha cara, assim, ó. Desde lá do internato era assim. Eu vi isso todo jeito. E outra coisa, às vezes sumiu uma coisa, a culpa é do Tostão. Quem não tem isso aí, ele deve ter roubado isso aí. Até eu provar que eu não tinha nada a ver com aquilo, de vez em quando tinha gente até querendo me bater. Então esse negócio de ficar na lanterninha, em qualquer grupo, é uma droga. Eu sei que eu vi isso de perto. Agora, o que é? Lá pelas tantas eu comecei a pôr personalidade nisso. Os caras queriam que eu ensinasse para eles, não, eu ensino, o que você paga? Eu sou o Tostão, eu não tenho dinheiro. Você não falou? Eu não vou fazer isso dado para você. O que você quer? Não, eu tenho aí uns queijos cabacinha que vieram da fazenda. Então tá, me dá os queijos que eu te ensino. O que você quer? Faço tudo aí. Foi assim, então, eu comecei a me defender. Todo mundo começou a dar valor. Não, eu preciso de comprar um livro agora. Estou precisando de tanto de dinheiro. Você querendo? Compra o livro para mim. Não precisa, eu não quero dinheiro. Quero o livro. Compra esse livro que eu estou precisando para ler. Tá bom. Agora, com o passar do tempo, lá onde eu vivia, que era dentro do educandário, com aquele monte de escola, apareceu uma biblioteca que foi dada pelo Vilac Pinto, que era o deputado, que deu para o Mário para colocar nas escolas. Aquela biblioteca fui nadar de braçada, parecia que eu tinha conhecido o mar. Você está entendendo? Aquele marzão besta, né? O mineiro fala, né? O marzão besta. Então, o Pacífico apareceu para mim. E o pior da história não foi isso. A hora que apareceu aquele negócio, está tudo encaixotado, aquele monte de caixote, chegou o Mário lá com o povo e falou assim, ó, fala com o Valdo para montar a biblioteca. Você já pensou? Colocar o rato no queijo. Entendeu? Então é o máximo. Isso aí foi o máximo. Isso aí foi uma bênção. Eu tive várias assim de ajuda. Aquilo me aliviou uma temporada. Quer dizer, aquela biblioteca enriqueceu o meu bolso. Está entendendo? Porque eu não precisava de gastar mais. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração aí na questão dos 14 anos. A sincronicidade é de origem extrafísica, ou seja, é patrocinada por amparadores? Não, existe sincronicidade de toda origem, de todo tipo, de toda modalidade.
A sincronicidade ela está no cosmos, tudo ocorre, são fenômenos que têm, vamos dizer, interação. A interatividade tem de tudo. Então tem de origem extrafísica, de origem intrafísica, de origem humana, tem de tudo quanto é tipo, não é só isso, não. O senhor disse que não devemos pensar mal dos outros, mas em uma situação que vem uma pessoa assediada te roubar na rua, como não pensar mal do mesmo ou o que pensar? A primeira coisa é o seguinte: põe a sua energia em cima da pessoa na hora que ele está cometendo isso. Foi isso que eu fiz com aquela pessoa que bateu na porta do carro e torrou a moto dele. E a hora que eu fui saindo do carro para enfrentar o cara, o meu motorista não quis que eu fosse. Não, doutor, o senhor não vai que eu vou. Não, você fica aí na direção. Eu vou resolver isso. Agora, eu já saí ali cheio de energia, né? Você já viu, né? O rapaz, eu olhava para ele desse tamanho, porque tinha uns 2 metros de altura. Campeão de remo, sul-americano. Ia treinar. Ele estava com pressa, porque estava na moto, estava na hora, estava atrasado para o treino dele. Aí eu vi para ele e falei assim: pois é, então, como é que fica? O carro não deu nada, né? Sua moto aí quebrou algumas coisas, como é que fica? Aí ele olhou para mim e disse: não, doutor, deixa que eu olho, não tem nada. O meu motorista: mas como? O cara não falou nada, não disse nada. Aí eu falei assim: mas vem cá, por que você está com tanta pressa? Eu tinha que perguntar, né? O que houve? Porque o problema é o seguinte: a gente estava parado. Eu fui abrir um pouco a porta. Na hora que eu abro, vem aquela motoca, a pressa danada, e bate na porta. Como é que eu vou? Ele não estava lá, o negócio assim, instantâneo. Ele mesmo viu que eu estava doido. Agora, isso, lá na rua Vinícius de Moraes, tá entendendo? Eu nunca pude esquecer aquilo por causa do motorista. O motorista virou para mim e disse: mas como? Um homem desse não aconteceu nada, não deu nada. A moto dele quebrou lá na porta. Agora é esquisito, né, doutor? A nossa porta não teve nada. A motoca dele foi por água abaixo, com um monte de coisa. O problema é ele que veio com pressa. Afinal de contas, o nosso carro não é também de jogar fora. Ele tem lá suas defesas. E lá fomos nós. Agora você veja, tinha 2 quarteirões para chegar em casa, né? Já é só virar ali. Na hora que ele veio daquele jeito. Agora, estava parado. Eu fui abrir para saltar. Ainda bem que eu não saí. Você já pensava? Se tivesse saído, a motoca tinha vindo em cima de mim. O cara não conseguiu segurar a moto. Grandão, uma big de uma moto. Está entendendo? Você sabe que lá no caminho, Ipanema, ia lá para a Lagoa, o remo, era treino dele para ir no campeonato internacional. E aquilo era o horário dele, do treino. E ele estava atrasado. Agora, o cara de 2 metros de altura, campeão. Eu falei assim: mas por que você está com essa pressa? Eu falei assim: doutor, eu sou campeão sul-americano de remo. Estou aí no processo da Lagoa, a turma de Botafogo está aí junto com a negócio. Então eu tenho que ir lá treinar. E eu estou atrasado. Então vai. Eu falei para ele: vai. Você não precisa de nada. Não, eu dou jeito nisso. Nem quis saber. Quer dizer, o cara está só pensando no remo. Ele ia bater em todo mundo, quebrar a moto. Ele está pouco ligando, você está entendendo como é que é? Mas isso é um perigo, né? Professor, no ar. Eu gostaria que o senhor falasse, explicasse. O senhor fez a numerologia como se fosse a hominologia. Por que já falaram isso? Não, ela que falou que vocês, talvez a Dulce e a Tânia iam falar sobre o assunto. Não foi isso que você falou? Que ela chegou aqui em primeiro lugar e falou: a Tânia vai falar nesse assunto. Você inverteu aí o modo de fazer. Agora, veja, vocês notaram que tem a hominologia e eu usei os homens que são outros. Os energos, né? São totalmente, só de energo, para mostrar para a pessoa como é que é. Então, isso é uma nova maneira. É uma nova técnica para mostrar o processo. Você não acha que é uma boa? Você que é a técnica do assunto, eu estou dando uma aqui, ó. Mas não é fácil, não, né? Porque... já faz algum tempo que eu já tinha feito. Agora, não é fácil, né? Energéticos, energovibratórios, energoexpositor, energoimpeditor, energodonator, energossomáticos e energoevolutivos. Até um certo ponto dá toda a visão de conjunto da energia perante a consciência. Do ponto de vista geral, isso aqui é bom, didático.
mostra a realidade, né? Mostra tudo aí para a pessoa em matéria dentro da numerologia. Agora, você viu que eu coloquei tudo Energo negrito, de propósito, para chamar a atenção. O negócio é mais sério. Professor, aqui em parafatologia, da terceira linha de baixo para cima, as capacidades ociosas por ignorância. Por que isso acontece? É devido à imaturidade, inexperiência, cegueira da pessoa? Ela não chegou àquele laboratório necessário ainda? O que acontece? A pessoa não deu ainda aquilo que eu chamo a priorologia. Ela não sabe que tem umas coisas na vida que são prioritárias. Ela não deu valor para isso. Prioridade. Prioridade. O que é que vem na frente da outra? Se a pessoa não coloca aquilo, a hora que a pessoa usa tóxico, é uma boboca. Ela não sabe nada de prioridade. Uma pessoa que fuma, ela não tem prioridade. Uma pessoa que chega a 150 quilos, sendo que o normal dela seria 80, 90, ela não tem prioridade. Tudo, houve um desvio, uma auto-enganologia. A pessoa foi para o acostamento, faltou prioridade. Se uma pessoa começar a pensar, Eliana, sobre prioridade em tudo que ela faz, ela erra muito menos. Praticamente vai chegar um ponto que ela praticamente não vai errar mais. Por quê? Ela vai apurar as priorizações dela de uma tal maneira que ela está fazendo o máximo que ela pode, dentro dos recursos, dos potenciais que ela tem, dentro daquele momento evolutivo e da circunstância da existência dela. Então, priorize, pense nisso. Prioridade. Olha tudo, mas agora veja, por que as pessoas, por isso que eu falei ali, a ignorância, ela domina na despriorização, por quê? Porque para priorizar tem que fazer distinção. Distinção é discernimento. Discernimento é o ponto mais alto de lucidez que uma pessoa pode ter, é o autodiscernimento. Então, uma pessoa que é ignorante, ela não tem discernimento. Entendeu como é que é? Ela é ignorante nesse assunto, ela não tem discernimento, ela não sabe distinguir nada daquele assunto, o que é bom dele, o que não presta, o que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo. Você entendeu o que é distinção? Discernimento é distinção, é saber distinguir o que presta daquilo que não presta. Então, se você está sendo distinguindo o que é melhor, praticamente você não vai errar mais. A gente pode afirmar, então, que isso é entrar no fluxo do cosmos? É. E aí, o fluxo do cosmos é justamente isso. Agora, a complexidade começa aí. Você está lembrando bem o negócio do fluxo do cosmos. Pelo seguinte, o cosmos, esse fluxo, ele é complexo. Tem uma série de condições que entram nisso. Então, por exemplo, fluxo do cosmos, na hora que tem um vulcão, na hora que tem um terremoto, na hora que tem inundação, um tsunami, todas essas catástrofes, as intempéries, o problema, isso tudo está dentro do fluxo do cosmos. E isso aí você não sabe. Então, a hora que entra nesse nível, o negócio ainda é mais sério ainda. Porque aí vem uma força maior que se levanta contra você. Então, nós temos que estar de olho. Por exemplo, você precisa ter cuidado desses dias que nós estamos no período de vendavais aqui. Quando tem vendavais, tem lufadas. Se você usa alguma coisa que cai, igual o óculos, cuidado, tira o óculos. Porque senão o óculos vai cair no chão. E a gente tem que estar de olho nisso mínimo, porque senão a gente erra. Um dia desse eu errei. Nós chegamos na cidade, era mais ou menos 8 horas, e eu saí. Não estava vendo, porque a gente já estava no carro fechado, com ar-condicionado. Eu saí e não vi que tinha lufada onde o carro parou. Na hora que foi, meu chapéu foi longe, meu óculos caiu no chão, aqui, ó, ficou até uma lasquinha aqui, ó. Não quebrou, mas rachou. Isso nunca aconteceu. Eu tenho esse óculos, só esse aqui, faz 15 anos. Nunca houve uma coisa com ele, eu não permito isso. Você está entendendo? Agora então veja. Priorize as lufadas. Hoje estava de lufada de manhã. Sabe o que é lufada, não sabe? Aquele vento esquisito que vem e manda você. Agora, eu sou contra a lufada pelo seguinte, eu usava lente de contato. Durante muitos anos, eu usei lente de contato. Devido aos processos americanos, coisa que precisava, lugar que eu precisava de aparecer melhor, aquele negócio todo, então eu usava. Eu comecei a usar óculos aos 13 anos. Não é só de miopia a distância, mas eu usava lente de contato. A lente de contato, logo que elas começaram a ser populares nos Estados Unidos,
eu comecei a usar. Eu devo ter usado dente de contato uns 30 anos por aí. Agora, o que se passa? Um dia, eu estou na praia de Ipanema e vou saindo. A hora que eu vejo que aquele monte de carro, eu tive que esperar o carro para poder atravessar a avenida. Sabe, a avenida lá, Vila Solta. Aí, enquanto eu estou lá, que vou colocando o pé, vem uma lufada do Morro dos Dois Irmãos. Você está entendendo? E tira a lente. Ela veio assim, ó, eu estava para atravessar. Sabe lá como é que é a geografia? Veio aqui a lufada, tirou a lente e ela caiu. Agora, onde é que eu estava? Eu estava passando em cima do esgoto pluvial. Eu vi a lente sair assim, ó, de cima de mim e cair no esgoto. Falei assim, não, isso só podia acontecer aqui, é demais. Agora, então veja, esse vento eu estava mal assistido, né? Não era eu, era o vento. Agora, o melhor da história, eu tinha duplicata das lentes, é lógico. Cheguei em casa e coloquei outra no lugar. Outra coisa, foi só essa, porque era o lado dos Dois Irmãos, sabe como é que é? Eu estava saindo para ir para casa, né? Tudo ali. Então, eu sou de olho com isso. Atualmente, por exemplo, então, eu alerto vocês sobre as lufadas. Quem usa chapéu precisa ter cuidado, porque vai embora, coisa que está na mão, às vezes acaba, porque aquilo é de uma hora para outra, joga você. Isso aqui é a lufada. E aqui tem muita lufada. O Rio tinha menos. O Rio tinha mesmo, era vento lá onde eu morava, por exemplo, que é uma torre, 14º andar, etc. Tal, era uma loucura aquilo. Valdo, você falou agora no ritmo do cosmos, né? Então foi outro termo. A sincronicidade com isso, como é que fica? A sincronicidade depende de você. O cosmos, ele segue um ritmo. Ele está na ritmologia dele. Aquele fluxo que ele segue aquilo que ele quer. Agora, você está ali no meio. Depende de você saber reagir ou não a esse processo. Então, por exemplo, eu estou já explicando para vocês dar prioridade para a lufada, para não acontecer nenhum. Ó, tem gente que está usando óculos aqui, ó. Tem que abrir o olho. Entende? E outra coisa, esse meu óculos que é leve ainda é pior ainda. Esse aí é só bater, o negócio vai embora. Sabe como é que é? Agora, é o seguinte, na hora que tem a lufada, eu seguro o chapéu, esse aqui, ó. Seguro o chapéu e vou assim, ó. Se eu estiver carregando alguma coisa, não dá para fazer isso. Preciso de outra mão. É um problema isso aí. Você está entendendo? Então, quando tem lufada, eu pego o óculos e põe no bolso. É o jeito. Então, isso tudo é o fluxo do cosmos. Eu estou explicando como é que são as coisas do cosmos. A sincronicidade seria o vento vir e carregar o chapéu e o óculos. Pois é. Agora, por exemplo, você age olha com aqui, antecedência. o que é que nós fizemos do ponto de vista de prioridade? Houve a gripe H1N1. Nós passamos a temporada, cortamos o povo que vinha para cá, etc. Do nosso povo aqui, eu não fiquei sabendo ninguém. Não morreu ninguém, e ninguém teve casos muito sérios. Um ou outro aí teve gripe, mas não foi para frente. Isso tudo foi prioridade. Agora, veja, eles fizeram uma junta médica para examinar isso tudo. Tudo isso nós estudamos. Afinal de contas, nós temos que fazer isso, porque é uma vergonha para nós, seja não olhar. Nós temos 41 médicos na CCCI. 41. Então, se ter prioridade das coisas que nós fazemos aí. E por aí vai. Eu estou mostrando como é que são as coisas de prioridade. Tudo a gente tem que ver. Não é isso? Esse é o caminho. Tá bom. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 52 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 11 votos online. Teremos os seguintes recados: a Isabel Unicim, segundo encontro de governança corporativa; Beatriz, prova da proexologia; Thaís, reaprendência. 13 verbetes para a eleição de hoje: inocência, invalidez parapsíquica, meta octata, racionalidade rudimentar, rede interativa de Verpons, resíduo mitológico, saudade da volitação, sinal de alerta,
status momentosos, veracidade autoverificável, vida ecológica, vida matemática, visão panorâmica. Boa tarde a todos. A Unicim convida a todos para a segunda etapa da governança corporativa CCCI. Será no dia 24, né, agora no sábado, das 15 às 20 horas, no auditório do discernimento. As pessoas que tiverem interesse deverão confirmar presença. Todos estão convidados, então, para estar lá com as suas energias, né, para esse evento. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar a todos, em nome da Apex, para a prova de proexologia, que acontece no próximo domingo, dia 25, em Porto Alegre, em Foz do Iguaçu e São Paulo. Aqui em Foz do Iguaçu, o local será o discernimento e o horário é das 8 às 12. Porto Alegre, no CIEC, também das 8 às 12. As inscrições, gratuitamente, são feitas no site da Apex, do www.apexinternacional.org. Aguardamos a todos domingo e obrigada. Bom, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Repreendência agradece a todos que têm participado do nosso programa de desenvolvimento dos professores, né? Afinal, a gente tem quase 100 pessoas que já passaram pelas nossas aulas, pelas nossas entrevistas e etapas aí da formação docente. E continuando, dando continuidade às nossas atividades, a gente vai ter 2 aulas abertas neste fim de semana. Na sexta-feira, com o professor João Paulo, que é colaborador da Conscius, sobre inteligências múltiplas, das 15 às 17, né? E no sábado, com a professora Juliana Medeiros, que é colaboradora da Asinvec, sobre bioenergias. Então, todos os voluntários aí da Conscienciologia estão convidados. Obrigada. Para amanhã foi eleito o verbete Rede Interativa de Verpons, com 9 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.